semana, né? Uma semana muito especial de estudo da nossa lição. E agora nós vamos para o nosso momento o quê? Do louvor, né? Vamos louvar todos juntos, você louve com a gente da sua casa e já nós estamos de volta. E aí, pessoal, estão preparados para saber o que tem na nossa caixa misteriosa desse sábado? Vamos descobrir juntos. Vamos lá, o que será isso? Olha só o que temos aqui. Nós temos um
barquinho de papel, um barquinho de papel daquele que a gente faz, ó, pra brincar. A gente tem aqui um barquinho de papel. Um barco, o que tem a ver um barco com a nossa história da lição que a gente vai ver esse sábado? E aí, você já tem alguma ideia? Pensando aí nas nossas lições passadas, no nosso personagem, a gente tem falado bastante. Consegue raciocinar do que a gente vai falar? Pois é, se você quer descobrir de fato, espere pelo nosso momento de estudo da lição e descubra junto com a gente. Olá pessoal, feliz sábado! A história que eu vou contar hoje é de Sandy, um garoto de 11 anos. Eles estavam no ônibus junto com outras várias pessoas porque elas estavam indo fazer um trabalho voluntário para essa assistência médica para aqueles que não tinham. E eles estavam no ônibus, esse ônibus faltava 5 horas para chegar até o trem, para eles seguirem viagem. Só que aí, no meio do caminho, uma garota começou a gritar, falando que era para parar o ônibus, porque tinha outra garota que estava querendo vomitar. O ônibus imediatamente parou. E essa garota desceu do ônibus e começou a vomitar. Depois dela, outras várias pessoas também começaram a vomitar. E isso fez com que o ônibus atrasasse. E o médico que estava junto com eles, para não atrasar mais a viagem, ele deu um comprimido para náuseas para todas aquelas pessoas que já tinham vomitado. E aí eles seguiram viagem. Só que como eles tinham vomitado, tinha atrasado o caminho. E eles iam chegar mais ou menos 30 minutos de atraso. E o trem, ele ia sair na hora exata, uma coisa que não acontecia tão frequentemente assim. Era bem raro o trem sair na hora exata. E esse dia, o trem ia sair na hora exata, de acordo com o aplicativo que tinha. As pessoas já estavam sem esperanças, tristes, mas Sandy falou que era para confiar em Deus, porque Deus ia fazer o trem esperar e eles iam conseguir chegar a tempo para fazer esse trabalho voluntário. Só que as pessoas desacreditaram nisso, sua mãe e seu pai falaram que isso não ia acontecer. E, enfim, quando chegaram, já sem esperanças lá, o pai de Sandy, junto com outro homem, foi ver se o trem ainda estava lá e para ver o próximo trem para eles pegarem, para continuar o seu caminho. E eles descobriram que o trem ainda estava lá. Eles ficaram muito felizes, pegaram suas coisas e colocaram no trem e conseguiram fazer o seu trabalho voluntário. Uma coisinha é que a mãe de Sandy, ela é a autora, a mulher que faz todo o informativo, que traz informativo pra gente. E não se esqueçam de juntar a sua festinha, porque ela vai ajudar outras pessoas que não conhecem a Deus, tá? Tchau, nos vemos no próximo sábado. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso quadro de estudo da lição. Agora a gente vai abrir as nossas Bíblias, né? Estudar a lição juntos. Inclusive a gente vai descobrir o que é a nossa lição, a nossa história tem a ver com aquele objeto lá da caixa misteriosa. A gente vai falar dele já já. E o nosso título da lição é Homens ao Mar. Continuamos falando sobre serviço, né? Seguimos a Jesus ao servir os outros. Lembrando que a gente está na nossa terceira lição desse último trimestre do ano. E o nosso verso para memorizar está lá em Marcos, no capítulo 9, verso 35, que diz o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A mensagem central fala que em todas as circunstâncias podemos encontrar maneiras de servir os outros. Lá na nossa caixa misteriosa a gente tinha um barquinho de papel e agora a gente vai descobrir o que esse barco de papel, o que esse barquinho tinha a ver, né, com todos esses versos, com esse título, né, Homens ao Mar. Quem é o personagem aí que a gente está falando, o que está acontecendo com ele. Vão pensando aí também no que a gente falou nas lições passadas, que aí vocês já conseguem deduzir. Mas aí a gente vai descobrir isso agora no nosso estudo da Bíblia. Isso mesmo. E olha, gente, a lição de hoje está muito especial. Particularmente, eu gostei demais. Eu já quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 28, e nós vamos estar lendo, né, os versos 1 ao 10. Então, enquanto você abre aí, nós vamos estar falando sobre Paulo mais uma vez, né, sobre uma situação aí que Paulo passou, uma situação bem complicada, mas como diz aquele verso de Romanos,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vamos ver isso bem claro aqui, nessa situação que Paulo vai vivenciar, né? Vivenciou, no caso. Então, vamos lá, vamos começar a ler a partir do versículo 1, que diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. O que aconteceu? Né? Paulo estava num barco onde esse barco naufragou. E aí isso aconteceu nessa ilha chamada Malta. Então eles tiveram que ficar por ali, né? Se hospedar por ali. E aí ninguém conhecia ninguém, era todo mundo estrangeiro, sabe? Às vezes, não sei se isso já aconteceu com você quando, por exemplo, você está viajando e o carro quebra, digamos assim. E aí você está na cidade e não conhece ninguém e precisa de ajuda, né? Quão bom seria, quão maravilhoso é quando você encontra ajuda, né? Pessoas que realmente estão ali dispostas a servir, né? A poder te ajudar. E aí foi isso que aconteceu. As pessoas, né, dessa ilha, eles receberam bem, né? Os versos mostram que eles receberam bem, né? Dando ali o conforto, né? Chamando eles para estar perto da fogueira, já que estava chovendo e fazia muito frio. Então ali, né, todo mundo aquecido. Aí no versículo 3 diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha só. Pra gente ainda parece cômico, né? Mas olha só que perigo, né? Uma cobra prende ali, agarra ali na mão de Paulo e ele simplesmente sacode e a cobra é queimada ali no fogo e não acontece nada com ele. Mas isso nós vemos a mão de Deus, na verdade, né? Nós vemos ali Deus manifestando o seu poder para mostrar para aquelas pessoas. Porque com certeza isso foi uma oportunidade que Paulo teve para poder falar de Deus para aquelas pessoas. Porque eles se impressionaram porque Paulo não morreu, né? O barco dele naufragou, ele não morreu. Uma cobra enrolou na mão dele, ele não morreu. Tem alguma coisa especial nesse homem. Tem alguma coisa ali, algo que está certo. E aí, o que acontece? Então isso já foi motivo, né? Para que Paulo ele tivesse a oportunidade de falar sobre o Deus que opera milagres, sobre o Deus que, né, é misericordioso, que embora isso tudo tenha acontecido com ele de ruim, mas Deus estava ali preservando a vida de Paulo. E aí nós vamos para os últimos versos, que é do verso 7 ao verso 10, que diz assim: Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Então assim, olha que história linda, apesar das adversidades, né? Apesar do contexto, que era um contexto adverso, situações bem complicadas, mas olha como essa história é bonita, porque a gente vê a mão de Deus, né? A gente vê que Deus estava com Paulo em todas as situações, por mais que coisas ruins tivessem acontecido. Primeiro o naufrágio, e aí depois, né, a questão da cobra, e aí depois Paulo visita a casa de uma pessoa que o pai estava doente, né? E aí todos os doentes vêm até Paulo. Então assim, e aí Paulo cura eles, né? Na verdade o poder de Deus agindo através de Paulo para curar aquelas pessoas. Sim. Então foi um grande exemplo, um grande momento que Deus usou, é um momento bem delicado, mas que Deus usou para manifestar o seu poder, porque com certeza, né, aquilo marcou a vida daquelas pessoas e elas, né, se interessaram em conhecer a Deus, em conhecer o Deus de Paulo, e aí Paulo teve a oportunidade de pregar. Olha só, Paulo aproveitou uma oportunidade ruim para poder pregar para outras pessoas. Paulo, e isso é incrível em Paulo, porque Paulo aproveitava todas as oportunidades.
Você até falou isso na lição passada, que Paulo aproveitava todas as oportunidades. E realmente, gente, então isso fica de lição para nós, né? Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos em contato com as outras pessoas, embora a situação seja favorável ou desfavorável, né? Em qualquer circunstância. Isso, né? em qualquer circunstância. Vamos falar do amor de Deus, né? Vamos aproveitar a oportunidade para servir as outras pessoas. E o que é bonito também, não só a versão de Paulo, mas também a versão das pessoas, né, da ilha que acolheram Paulo. Imagina essas pessoas, estrangeiro, tô nem aí, né? Vou deixar pra lá. Não, mas aquelas pessoas, elas se preocuparam em acolher, porque não era só Paulo, tinha outras pessoas também. Então, eles se preocuparam em acolher, né? E no final faz questão de dizer que forneceram suprimentos de que necessitávamos. Então, aquelas pessoas, elas se preocuparam, né? E eu acho que foi isso, um ajudando o outro. Eles primeiro se preocuparam com Paulo em acolher Paulo e aquelas pessoas que estavam passando fome, frio. E depois Paulo pôde manifestar o poder de Deus ali, né? Deus pôde manifestar o poder dele através de Paulo. Então eu achei muito lindo. E fica a história pra gente, né? Vamos aproveitar todas as nossas oportunidades que a gente tem para servir as outras pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos, agradecemos pelas tuas misericórdias. E agradecemos porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós pedimos que o Senhor coloque em nós um coração mais que possa servir, né, estar disposto a servir as outras pessoas, sejam em quais forem as situações, sejam elas boas ou ruins, que nós possamos aproveitar as oportunidades para servir as outras pessoas. Nos dê bondade no nosso coração, empatia, amor pelas outras pessoas, Senhor, que nós possamos sempre acolher aqueles que precisam. Esteja conosco, nos dê um bom sábado e uma boa semana, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.